Quem é Alexandre Miller, francês que vai desafiar o João Fonseca na primeira rodada do Rio Open? Quais são os perigos que esse adversário pode trazer para o João? Um pouquinho da carreira dele e vamos analisar essa estreia do nosso menino de ouro agora no Rio Open 2025. Então, tudo nesse vídeo, sem enrolação, como vocês já estão acostumados. Então, vamos lá, já direto para a tela do meu computador para analisar o adversário do João, Alexandre Miller, 28 anos, 1,83 m, então ele não é aquele estilo de tenista alto. Normalmente os franceses são mais altos, né? Tem alguns mais baixos também, mas é ou baixinho ou robozão, né? Normalmente os franceses, a França que é talvez uma das top 3 aí, escolas de tênis hoje, no mundo, tem diversos tenistas no top 100, e o Alexandre Miller é um deles, número 60 do ranking, tem o seu melhor ranking 56, então vamos dizer assim que ele está talvez, acredito eu, na melhor fase da sua carreira, e ele já tem um título ATP, né, faturou aí mais de 2,5 milhões de dólares. A gente até fez um apanhado aqui sobre as finais, né, do Alexandre Miller. Eu já vou até direto aqui para a próxima tela. Finais na carreira dele, a gente considerou aqui Challenger e ATP. Para quem ainda não está muito familiarizado com o tênis, ATP são os torneios de primeira linha, assim como o que o João ganhou em Buenos Aires, e Challenger, vamos dizer assim, é como se fosse uma segunda divisão, vai, é um torneio um pouco com menos qualidade, valendo menos pontos, então são tenistas mais ali por volta do top 100 para baixo que disputam, então é meio que uma escala ali, né, vamos dizer assim, uma escada do jogador para atingir os ATPs, normalmente ele passa por Challenger, e o Miller tem um bom retrospecto na carreira aí, com alguns títulos de Challenger e um título de ATP, então a gente enumerou aí todos os jogos dele, em 2019 teve uma derrota. Você vê que em Douradinho, quando o ano tá em Douradinho, é que foi o título dele. Então ele ganhou 3 Challengers no Saibro. Aí em marronzinho é o Saibro. Então em 2022 contra o Milojevic, em 2023 contra o italiano Maestrelli e no ano passado contra o Tseng. Tseng que eliminou o Tabilo agora no Rio Open, né? Foi uma grande zebra aí da primeira rodada e o Miller conquistou esse título de Challenger em cima do Tseng, que é de Taiwan. E aí, em 2024, ele conquistou o seu título, o maior título na sua carreira, no piso duro, contra o Nishikori, aquele mesmo, 2 sets a 1. Então foi o primeiro título de ATP. Ele já havia disputado uma final de ATP em 2023 e no Saibro e perdeu para o Carlos Carballes Baena, que é o espanhol, que é especialista em Saibro. Então, assim, é um jogo, qual que é a minha opinião sobre esse jogo? É um jogo acessível para o João, né? O João hoje, como a gente brinca, né? Todos os jogos meio que passa pelo João. Se ele tiver bem, ele pode ganhar de qualquer um. E se ele tiver mal, ele vai ter que tentar se adaptar ao jogo do seu adversário, né? O que é importante falar aí em relação ao Miller? Ele é um cara que já é muito experiente. Então, assim como o João pegou o Coria lá em Buenos Aires e sofreu bastante pela experiência, acredito que esses jogadores com a idade mais próxima dos 30 são jogadores que vão tentar usar mais a parte tática para enfrentar o João, né? Não vai ser aquela pancadaria, porque a pancadaria acho que hoje são poucos que conseguem, né? Jogar de igual para igual com o João. O Miller, alguns pontos importantes, muita gente tem a dúvida se ele é um jogador de saibro ou de quadradura. Na minha opinião, ele é melhor no saibro do que na quadradura, mas ele é bom nos dois. Né? A quadradura não tão rápida, aquela quadradura outdoor que a gente chama, né? Um piso um pouco mais lento. Por exemplo, esse título dele aí contra o Nishikori, eu vou até pegar aqui em qual torneio que foi. Deixa eu ver aqui. Miller contra Nishikori. Foi em Hong Kong, no piso duro de Hong Kong. Então, na gira asiática ali. Então foi a maior vitória da carreira dele no piso duro. Mas no Saibro, o Miller ele tem um aproveitamento aí melhor do que na quadradura. Para vocês terem ideia, nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano, o Miller tem 20 vitórias e 14 derrotas no Saibro. E na quadradura, 14 vitórias e 16 derrotas. Isso tudo nível ATP. Então, na quadradura, ele tem um desempenho abaixo do que tem no Saibro. E contra brasileiros, eu também fiz essa busca para saber como que o Miller performa contra jogadores do Brasil. E ele tem um retrospecto positivo com 7 vitórias e 4 derrotas, isso na carreira. Mas aí você vai considerar torneios assim bem abaixo, assim, quase que juvenis. Se você considerar ali Challenger, quem que ele já pegou de brasileiro? Ele perdeu do Rogério Dutra Silva,
no Saibro em 2017. Aí em Roland Garros, em 2017, ele perdeu pro Thiago Monteiro também. E em 2018, ele foi jogar num Challenger contra o Thiago Wilde. Ganhou do Thiago Wilde em 2-1, por 2-1. Depois, isso eu falei em 18, né? Em 19, ele pega o João Menezes. Quem lembra do João Menezes aí, que já disputou a Olimpíada, acho que já até se aposentou, em Punta del Este no Challenger, 2-1 pro Miller. Depois ele jogou de novo contra o João Menezes, num outro Challenger, ganhou novamente, de 2-1. Aí em 2021 ele vai jogar em Lisboa contra o Thiago Monteiro novamente, perde pro Thiago Monteiro, de novo. Em 2025, aí ele fica um tempão sem jogar. E esse ano ele jogou contra o Felipe Meligeni Alves em Rosário, agora, recentemente, e perdeu pro Meligeni de duplo 6-4. Que a gente pode avaliar desses resultados aí do Miller? Contra o Thiago Monteiro, que é canhoto, ele perdeu as duas. Quando um adversário tem muita dificuldade com um canhoto, normalmente é que o seu backhand não é tão bom quanto o seu forehand, porque o canhoto vai ficar sempre jogando aberto ali no backhand. E o backhand do João é muito potente, né? É um ótimo backhand. É claro que a direita do João é o filé mignon, aí vamos dizer assim, é o melhor golpe, mas ele tem um belíssimo backhand. Então isso talvez seja um ponto interessante para a gente analisar aí no jogo do Miller. Não tem um retrospecto muito bom contra brasileiros, o próprio Meligeni, né, que agora jogou ontem. Aliás, os brasileiros foram muito mal ontem, né, somente o Thiago Monteiro conseguiu vencer, o Wade, o Meligeni e o Wilde perderam, e o Meligeni não veio bem para esse jogo do Rio Open, né, então isso talvez seja um ponto importante. Se a gente for colocar ali no papel, em porcentagem, acredito eu que o João tenha 70% de chance de ganhar esse jogo. Inclusive as casas de apostas colocam o João com odds entre 1,15 e 1,20. O João deu uma coletiva, né, e disse que está 100%, isso era uma grande preocupação, né, se o João iria estar bem para jogar o Rio Open, e ele falou que tá tudo certo, tá 100%, é um menino de 18 anos, com certeza a recuperação é rápida, né, de qualquer problema físico. Teve esse descanso na segunda-feira, então ele teve aí um dia, ele vai jogar hoje à noite, né, hoje às 20 horas, entre 20 e 21 horas, então teve aí quase que um dia e meio de descanso. Acredito que vai em boas condições aí para enfrentar o Miller, e acredito que o João passe, conquiste essa vitória aí e seja o segundo brasileiro aí no round 2 do Rio. Faremos, obviamente, a transmissão aqui por live, então conto com a presença aí de todos vocês. Vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever no canal. Mais de 80% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas no canal, então eu vou pedir esse apoio para vocês. Faremos conteúdo aqui diário para vocês, inclusive conteúdo sobre tênis também, não somente sobre as competições que estão rolando. Beleza? Então espero vocês na live entre 20 e 30, 21 horas mais ou menos, depende dos outros jogos, e estaremos aqui para acompanhar novamente João Fonseca, agora na sua saga no Rio de Janeiro. Beleza? Grande abraço para todo mundo, um ótimo dia para vocês e nos vemos mais tarde. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster.